E aí, galera do primeiro ano, tudo bom? Tudo tranquilo? Estão gostando das aulas? Espero que sim, né? Estamos tentando aqui fazer da melhor forma possível. Então, vamos lá. A aula de hoje é sobre movimentos sociais, tá? O que são esses movimentos sociais? Esses movimentos sociais, eles surgem da necessidade, do entendimento da sociedade, das pessoas da sociedade, de questionar, de reclamar, de cobrar, de exigir, de melhorar, de facilitar as coisas na sociedade. Então, a partir do momento em que os membros de uma sociedade, as pessoas de uma sociedade, um grupo de pessoas da sociedade, entende que algo não está bem, que algo precisa melhorar, que algo foi de um jeito, eles querem retornar, acham que é importante, cria-se os movimentos sociais. Esses movimentos sociais são indispensáveis para a sociedade. Por quê? Porque ele reflete o anseio da sociedade, a vontade das pessoas que fazem parte da sociedade. E é interessante que cada movimento social desse, ele é específico de uma determinada sociedade. Então, de repente, um movimento social que deu certo lá em São Paulo, por exemplo, não vai dar certo aqui. Por quê? Porque a nossa realidade aqui é diferente. As coisas, talvez, que esse movimento, o objetivo que esse movimento tem lá, talvez para nós aqui não seja necessário, né? Ou a gente não tem esse objetivo, ou ele não funciona da forma que está, pode ser adaptado. Por que eu digo isso? Porque é muito específico. Surge da sociedade. Se a sociedade em si, né, as pessoas não quiserem isso, não for do interesse da própria sociedade, os movimentos sociais não vão existir, eles não vão funcionar. Por quê? Porque tem que partir da ideia do interesse da sociedade. Tá bom? Então, assim, não necessariamente um movimento que deu certo em um lugar, mas dá em outro, porque aquela comunidade, aquela sociedade, aquele grupo de pessoas tem outras necessidades. Beleza? Então, vamos lá. Vou abrir o slide para vocês, para nós aprofundarmos mais o nosso estudo. Beleza? Tá, então vamos lá. Movimentos sociais. Todas as sociedades possuem, refletem os anseios sociais, são específicos de cada sociedade. Então, foi como eu disse para vocês. Todo mundo, toda a sociedade tem seus anseios, tem seus desejos, suas vontades, suas necessidades, e surge desses interesses. Portanto, surge do seio da sociedade, parte de dentro para fora. Beleza? Conceito, né? Tem várias definições, né? Depois vocês podem olhar lá na apostila, no Saiba Mais, se eu não estou enganado, que traz outras definições, né? Do que sejam movimentos sociais. Mas sintetiza nessa aqui até para ficar mais fácil para a gente estudar. Ação conjunta de indivíduos que, a partir dos seus ideais, se envolvidos em um esforço organizado, grave isso aí, porque é uma característica do movimento social, a organização, objetivando promover mudanças sociais ou a conservação de algumas relações sociais em dadas sociedades. Mudanças sociais ou a conservação, ou seja, existem movimentos que querem mudar o que temos hoje, né? Melhorar. Existem movimentos que querem manter o que temos hoje. Existem tipos de movimentos que querem zerar tudo e começar de novo, né? E existem movimentos que querem retomar condições, ideias, como é que eu vou dizer, situações do passado, né, que aconteceram e querem retornar. Mas no finalzinho da aula, eu vou explicar para vocês sobre os tipos de movimentos sociais e fica mais fácil nós entendermos. Mas a principal coisa que eu preciso fazer entender é isso aqui. O que é, né, uma ação conjunta de indivíduos, ou seja, um grupo de pessoas identifica um grupo, né, identifica um problema, uma questão, uma ação que deve ser tomada, se juntam, e aí não é se junta de qualquer jeito, né? Tem todo um processo, tem toda uma característica de movimento social, né? Não é só pegar um bando de pessoas e botar junto ali e ficar fazendo alguma coisa específica, que não é isso, não é um movimento social, né? Eles têm regras, têm objetivos, tá aí, ó, características do movimento social, aqui embaixo. Ó. Objetivos específicos, organização e duração indeterminada. O que seriam esses objetivos específicos? Certo? O movimento social ele tem que ser muito claro no que ele pretende, no que ele deseja, certo? Então, quando ele fala em objetivos específicos, ele tem que deixar muito claro. Então, por exemplo, se você imaginar o Greenpeace, por exemplo, o objetivo dele é muito específico, a gente sabe exatamente o que é. Né? Se você imaginar
um movimento social, deixa eu imaginar aqui, dos sem-tetos, por exemplo, é específico, certo? Então, a primeira característica é objetivos específicos. Saber o porquê, né, aquele movimento, a lógica daquele movimento, a intenção daquele movimento. Né? Então, você tem que ter essa consciência. Quando você olhar para um movimento desse, quando você se interessar por um movimento desse, você tem que ter a certeza, né, o movimento tem que deixar bem claro quais são os seus objetivos específicos. Organização, é que eu disse, não é um bando de pessoas, tem que organizar. Tem que ter uma hierarquia, tem que ter uma organização. Os movimentos tradicionais, eles geralmente têm uma sede, têm uma hierarquia muito bem determinada, um líder, um responsável por alguma coisa, por outra coisa, por uma área específica. Ou seja, tem uma organização. Senão, não funciona. Independente se você aceita, se você gosta, se você concorda, se você não concorda com os movimentos sociais, mas os que prosperaram foram os que tinham organização, os que têm organização. E aí, importante o último, duração indeterminada. Quando ele fala de duração indeterminada, o que ele quer dizer? Que o movimento social ele não tem data marcada. Vamos começar o movimento social agora em abril de 2020 e ele vai acabar em dezembro de 2020. Não funciona assim. Não tem como você mensurar essa duração. Quando ele diz que é duração indeterminada, enquanto tiver necessidade e ele existir. Pode ser que um movimento social, né, durante um período curto, consiga alcançar o seu objetivo? Ótimo, perfeito, certo? Consegue alcançar o objetivo, encerra por ali. Pode. Acontece. Mas aí, geralmente, o movimento social são causas bem difíceis até de se resolver. Então, elas vão se renovando, digamos assim, elas vão continuando por tempo indeterminado, não tem uma duração específica, certo? Ou até resolver o problema, ou vai continuar existindo e sendo importante. E aí a última parte desse aí que eu já falei, do slide, desculpa, que é a questão de surgir dos anseios da sociedade. É importante que nós tenhamos essa consciência, tá? Que os movimentos sociais surgem da própria sociedade, das necessidades da sociedade. Por isso que quando eu disse que eles são intransferíveis, digamos assim, né? Porque não necessariamente uma sociedade, uma cidade, um grupo, né, uma comunidade, eles têm os mesmos anseios de outros. Por isso que são muito específicos. Beleza? Vamos lá. De todos os conceitos que tem aí, o que eu achei mais interessante para a gente trabalhar nessa aula é o do Alan Turing. Tá? O Alan Turing, qual que é a ideia dele? Né? É de que os movimentos, a sociedade em si, é um organismo vivo, como nós já falamos em outra aula. Mas, se ela não tiver, digamos assim, um incentivo, se ela não tiver a ação das pessoas, ela não vai se transformar. Então, ele acredita que a sociedade, para se transformar, para melhorar, para evoluir, né, ela precisa de um movimento, ela precisa de um empurrão, ela precisa de uma ação, que ele determina que esse papel fica para os movimentos sociais. Certo? Por exemplo, o que faz as pessoas se juntarem? Não é por bens materiais, não é por algo individual, é coletivo. E é importante lembrar que mesmo quando um grupo social, um movimento social tem um objetivo específico, mas geralmente o objetivo dele específico é algo mais geral. Ele está pensando no bem geral, no bem da sociedade, não no bem específico de um grupo. Você tem um objetivo específico, mas o que eles buscam não é o bem só daquele grupo, é o bem geral, certo? É a ideia da coletividade, tá bom? Então, Alan Turing, bota aí. A sociedade se estabelece por meio de mecanismos estruturais de suas lutas sociais. Ou seja, é normal, é necessário, é indispensável que exista, né, movimentos sociais dentro das estruturas de uma sociedade, certo? Então, os grupos sociais, as instituições sociais, o Estado, a relação do Estado com o indivíduo, a relação do Estado com as instituições. Então, é normal, né, esse conflito, digamos assim, né? É normal, é necessário, na verdade, não é questão normal, desculpa. É necessário
que aconteça esses movimentos para que a sociedade prospere, para que a sociedade evolua, para que a sociedade se encaixe nas necessidades que se apresentam de tempos em tempos. Beleza? Tá? Aí tem a definição. Movimento social é um conflito central em que um grupo que leva os sujeitos a se organizarem e lutarem contra o triunfo do mercado, das técnicas e dos poderes autoritários. Ou seja, é incomodado, um grupo de pessoas é incomodado, se sente incomodado, desculpa, por algum motivo, por alguma ação, por algo autoritário, por algum desmando, algumas irresponsabilidades, certo? E aí, isso faz com que crie nas pessoas a necessidade de reclamar, a necessidade de movimentar outras pessoas para que aquilo seja resolvido, para que aquela realidade não continue, certo? E isso é um movimento social, surge daí, dessa necessidade de ter que modificar, melhorar, retornar, ou seja, ajustar a sociedade de acordo com os interesses da sociedade. Os movimentos sociais representam o interesse da sociedade, tá certo? Ó, a sociedade não se junta em movimentos sociais por bens materiais, mas por um objetivo maior. É o que eu disse mais cedo, certo? O princípio disso é a coletividade. Ah, mas o Greenpeace ele pensa na questão ambiental. Mas a questão ambiental que eles defendem não é só especificamente para as pessoas que utilizam, digamos assim, as pessoas que gostam do meio ambiente. Tem pessoas que são contra, né, a ação do grupo como o Greenpeace, né, são contra as ações dele, acham que não é correto, mas as ações do Greenpeace, na visão deles, Greenpeace, né, elas vão beneficiar eles que estão dispostos a lutar por isso, a criar um movimento por isso, como também vão beneficiar a pessoa que não gosta, né? Que não concorda. Tá bom? Então, essa é a importância de vocês entenderem a questão da universalidade do movimento social. Ele é específico, é um objetivo específico, tem uma causa específica, mas o bem que ele busca é o bem maior. Certo? É um bem coletivo, é o bem da coletividade. Tá bom? Para o Alan Turing, existem dois tipos de movimentos sociais. Seguem duas vertentes, né? Mas são dois tipos. Utópicos e ideológicos. Utópico, que ressalta o direito dos sujeitos. Então, por exemplo, quando o movimento ele busca restabelecer, ele busca ressaltar, ele busca exaltar os direitos dos sujeitos, certo? A gente determina como utópico. Lembre-se que a ideia do utópico, a palavra utópico é algo muito, muito, muito pouco provável de que aconteça. Ou seja, esses movimentos utópicos, se a gente leva ao pé da letra, são movimentos que têm maior dificuldade de conseguir o seu objetivo. Não é de existir, tá? É de conseguir os seus objetivos. São objetivos mais complexos, né? São objetivos mais difíceis de serem alcançados. Os ideológicos, né, da vertente ideológica, luta contra o adversário social. São movimentos, digamos assim, que têm mais força no princípio, né, no princípio dele, na ação de ser um movimento. Tá? Então, quando ele fala assim, luta contra adversários sociais, né, são movimentos que se questionam a questão da sociedade, a organização da sociedade ou até outros grupos sociais. Certo? Mas, né, para o Alan Turing, eles se classificam nesses dois tipos. Os utópicos, que ressaltam os direitos dos indivíduos, né, e os ideológicos, né, que lutam contra adversários sociais, adversidades sociais. Tá? Então, a visão dele é isso, os movimentos sociais são necessários, eles surgem dessa necessidade, eles são importantes, são indispensáveis para a sociedade. Por quê? Porque ele junta as pessoas em prol de um bem maior, que é o bem da sociedade. Beleza? Tudo tranquilo por enquanto, galera? Beleza, então. Vamos lá. Alan Turing, ele traz os princípios básicos, né, de movimento social. Como eu disse, tem várias definições, né? Você consegue identificar várias coisas no movimento social. Mas
a título de estudo, de compreensão, né, os principais, digamos assim, o que ele entende que sejam os mais básicos, os que ele consegue identificar como estando presente em praticamente todos os movimentos sociais, são esses três aí: identidade, oposição e totalidade. Beleza? Identidade. O movimento social deve escolher objetivos, interesses que deve perseguir ou a quem deve proteger ou defender. Então, quando ele fala identidade, é o quê? É a característica do movimento. Esse movimento ele faz o quê? Esse movimento ele tem qual objetivo? Esse movimento ele qual é a ideologia? Esse movimento qual é a função dele? Qual a forma que ele vai fazer isso? Né? Quem que ele vai ajudar? Vai proteger? Vai proteger as pessoas? Vai proteger um grupo específico de pessoas? Vai proteger os animais? Né? Vai cobrar do governo? Vai ser um movimento que vai cobrar do governo? Vai ser um movimento que vai cobrar das instituições privadas? Vai ser ou seja, é a identidade. É o que esse movimento faz, para que ele faz, o que ele pretende alcançar e quem vai ser beneficiado, protegido, perseguido ou cobrado pelas ações desse movimento. Beleza? Segundo, é a oposição. Sempre luta contra algum bloqueio, tenta vencer uma oposição ou uma diferença. O princípio da oposição. Então, o movimento social de oposição, ou seja, ele tenta vencer algo que já está estabelecido, certo? Algo que ele considere que seja ruim, algo que impeça as pessoas de chegarem aonde elas devem chegar, de terem acesso àquilo que elas precisam ter, certo? Essa é a questão da oposição. São movimentos criados para se opor, digamos assim, ao status quo, por exemplo. Certo? São movimentos criados para lutarem contra adversidades. São movimentos criados para lutar, são características, criadas para lutar contra algo que já existe e que causa, por exemplo, a segregação, ou a diferenciação, ou a dificuldade das pessoas, tá? Em ter acesso a alguma coisa. E o último é a questão da totalidade, foi aquilo que eu falei há pouco tempo atrás. Sempre deve ter valores universais, mesmo que defenda um grupo específico. Ou seja, um movimento social, ele sempre vai ter que pensar, vai ter que pensar nele. Ele tem o objetivo da coletividade, da universalidade, no caso especificamente aqui da totalidade. Por quê? Porque por mais que ele haja com um grupo específico, certo? O objetivo dele sempre é universal, é geral, é total. Ou seja, beneficiar um grupo vai beneficiar toda a sociedade, não especificamente aquele grupo. O movimento social específico para um grupo, mas no geral, no final, desculpa, ele beneficia toda a sociedade. Tá bom, galera? E aí, como eu falei mais cedo, né, os tipos de movimento social, né? O primeiro é o conservador. Então, o que é um movimento social conservador? Né? O movimento social conservador é aquele que quer manter o status quo, manter as coisas como estão, certo? É um movimento que defende que as coisas devem se manter como estão, tá? Estou falando assim bem diretamente para vocês entenderem mais facilmente. O movimento reformista é um movimento que não necessariamente quer mudar tudo. Ele quer mudar especificamente algumas coisas. Por exemplo, como você faz? Você faz uma reforma na sua casa. Né? Você não derruba a casa e faz outra. Você a parte do que já tem e melhora, amplia, moderniza, digamos assim. Então, o movimento reformista é isso, tá bom? Movimento revolucionário. Esse, como o nome já diz, se for uma casa, mete no chão e constrói outra. O movimento revolucionário, como o nome já diz, quer uma revolução. Eles querem que aquilo que exista deixe de existir e crie-se algo novo, diferente daquilo. Que se fosse bom, não precisava ser questionado, não precisava ser criado um movimento para combater isso. Certo? O movimento progressista, né, são aqueles movimentos que defendem a mudança em áreas específicas da sociedade, né, em grupos mais
específicos. E o regressista, também conhecido como reacionário, é aquele que quer voltar ao passado. Né? Voltar ao passado, assim, que quer voltar a algo que já existiu. Né? Um movimento social que busca retomar valores anteriores. Em algum tempo atrás era assim, então vamos exigir, vamos cobrar, vamos incentivar, vamos lutar para que isso volte a ser como era antes. Beleza, galera? 5 tipos, né, de movimentos sociais. E as fases dos movimentos sociais. Quando eu digo para vocês que eles surgem da sociedade, mas não é do nada, certo? Tem todo um processo até chegar ao último aqui, que é a institucionalização. O que é essa institucionalização? É quando o movimento se firma, tá? Quando o movimento realmente começa a agir. A primeira fase é da inquietação, é de se incomodar. Então, você tem que se incomodar primeiro com algo, para você tentar tentar mudar. Você tem que se incomodar. Se você não se incomoda, as coisas vão continuar como estão. Então, a primeira fase é a inquietação, é você se incomodar, você não está satisfeito com o que você vê. O segundo é a excitação, ou seja, eu já sei o que eu não gosto, e aí você começa a buscar informações e buscar pessoas que se comprometam com você, que se alinhem a você, pessoas que têm o mesmo tipo de inquietação, e você começa a formar um grupo a partir dali, certo? A formalização é a organização final, digamos assim, o penúltimo passo, é o quê? Criar hierarquias, criar, digamos, protocolos, né? Criar o objetivo, deixar claro o objetivo, fazer a parte formal, como já diz, a parte burocrática também do movimento que precisa também. Então, a formalização é justamente isso, é formar, hierarquizar. E a última, é a institucionalização, certo? Que é o quê? É o movimento ganhar corpo, o movimento ganhar projeção, o movimento acontecer, o movimento passar a sair da ideia da organização e ir para a rua, né? E criar ações e trazer mais pessoas e fazer aquilo que se propõe a fazer. Beleza, galera? Tranquilos? Então era isso, galera. Tá? O assunto é bem fácil, né? Bem pequeno. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem mensagem, estou à disposição. Beleza?